Mas só para vocês saberem, na verdade, o professor Werner já falou isso, e é só para reforçar a ideia que a gente vai olhar assim, mais no alto nível a interrupção, com bibliotecas do Arduino, mais alto nível, mas o objetivo é que a gente vá descendo no nível do microcontrolador, porque tem uma vantagem muito grande que eu tento ressaltar durante as aulas, que é a seguinte: é, se a pessoa aprende a programar no nível do microcontrolador, mesmo que ele vai programar em linguagem C para o microcontrolador, mas se ele aprende a programar no microcontrolador, se ele for futuramente fazer um circuito, preciso fazer um circuito para um produto comercial que eu tenho, né? Então vou fazer ali. Ele, num primeiro momento, ele até programa usando o Arduino. Compra um Arduino e faz ali. Aí é o que a gente chama de um protótipo, né? Mas depois que ele já tem confiança naquilo que ele fez, já testou, aí ele tira o Arduino e monta o circuito só com o microcontrolador e os componentes, porque é muito mais barato. É de ordem de grandeza muito mais barato. Nos Estados Unidos, eu não sei quanto está o preço no Brasil, nos Estados Unidos, quando você comprava em grande quantidade o microcontrolador, isso eu já pesquisei uma vez, saía a $2 o microcontrolador, né? Então é muito mais barato que o Arduino. Então a ideia é assim, aprendi a fazer. Se é um circuito para fazer em pouca quantidade, aí continua fazendo Arduino. Mas se a ideia é fazer em escala, aí faz direto no circuito com microcontrolador e sai muito mais barato, né? Conforme assim as outras aulas que a gente vai fazer, eu vou abrir aqui uma aba com Arduino referência. Então vou abrir aqui, ó, vou escrever aqui Arduino referência. Vai vir aqui, não quero imagem, né? Quero aqui documentação de referência da linguagem Arduino. Deixar aqui aberta, que eu vou usar já até para comentar umas coisas com vocês. E vou abrir o Tinkercad. Estou logado aqui, deixei logado no Tinkercad. Tem aqui meus circuitos. Eu já comentei com vocês que eu sou meio desorganizado, tá? Porque eu tenho de vez em quando entrado nos meus circuitos aqui e sair apagando. Eu vou criando e vai virando uma bagunça. Mas, assim, eu não recomendo que vocês façam assim, ó. Eu recomendo que vocês resolvam um problema, aí vocês dupliquem. Por exemplo, vamos dizer que vocês têm um problema, um exercício de um laboratório, que vocês resolveram, e o próximo exercício é uma continuação daquele que vocês tinham antes, vocês acabaram de resolver. O que vocês poderiam fazer? Vocês voltariam aqui para o nível aqui onde a gente está, olhando os circuitos, viria aqui na engrenagem e duplicaria, duplicar o projeto. Aí clica aqui em duplicar. Eu não vou clicar, né? Mas aí ele faz uma cópia. Fica assim, cópia do nome do projeto. Aí depois vocês vêm aqui em propriedade, aqui em propriedades, e muda o nome do projeto. Aí diz, olha, agora é o quarto exercício do laboratório tal. Aí vocês vão ficando com uma biblioteca de vocês. Eu sou muito bagunçado aqui, até porque eu dou 2 aulas por semana e vou, então, eu não tenho aqui a minha biblioteca bonitinha, né? Essa aqui vamos dizer, a minha sala de bagunça, esse meu laboratório aqui. Mas eu recomendo que vocês sejam mais organizados que eu. Tá legal? Aqui, abri o Tinkercad. Aí, pessoal, deixa eu falar umas coisinhas que ficaram para trás, antes da gente entrar na aula de interrupções. Então, olha só, vou criar um novo circuito aqui no Tinkercad, que é o seguinte. Entrei aqui no circuito do Tinkercad, ele dá um nome esquisito aqui em cima, né? Mas a gente depois pode renomear. Eu vou arrastar aqui a minha plaquinha do Arduino, vou arrastar a minha protoboard, né? Minha placa de prototipagem, né? Cadê aqui? Está aqui, ó. Placa de ensaio, né? Arrastei. Vou fazer o seguinte, que aí já vou usar depois, eu vou puxar aqui do 5 volts do Arduino já para a placa de ensaio, aqui um fio de 5 volts, né? Por convenção, vou botar vermelho. Aqui, então, puxei os 5 volts para essa barra aqui do Arduino, toda vermelha aqui, e vou puxar um terra, né? Ele tem aqui um ground, vou puxar aqui na reta, larguei aqui, botar preto por convenção. Ele tem outro aqui em cima, mas a gente nem vou usar, né? Podia puxar também, já deixar ligado. E o que eu queria conversar com vocês, super rápido, no primeiro, eu quero conversar sobre 2 coisas, mas a primeira coisa é a seguinte. Eu, no primeiro dia de aula, eu não sei se vocês lembram, eu puxei uma bateria de 9 volts, puxei um LED, aí mostrei que se ligasse direto queimava o LED. Aí depois eu falei que precisa de um resistor para reduzir a corrente. Aí depois eu puxei um Arduino.
Mas olha só, uma questão, vamos puxar aqui um LED, deixar aqui em algum lugar aqui na protoboard, vou dar um zoom aqui. E vamos dizer, quando a gente puxa um Arduino para o Tinkercad, ele já coloca um código para a gente. Então, vou botar aqui texto, aí ele desconfirma, assim. Ele já coloca um código para a gente para piscar esse LED interno que ele tem aqui, né? Já tem uma constante chamada LED built-in. Se vocês lembrarem, na Arduino referência, tem aqui constantes e tem aqui LED built-in. Se vocês clicarem, ele tem a explicação, vocês rolam a tela aqui, e tem falando aqui do LED built-in, aqui é o LED built-in, que na maioria das placas Arduino está associada ao pino digital 13, mas tem algumas placas que não é no 13, então por isso que tem a constante, né? A vantagem de usar a constante é essa, né? Porque você fica independente da placa. Então tem aqui a constante LED built-in. Ele dá um pin mode para dizer que esse LED é output, certo? Esse pino, desculpa, esse LED é output. Esse pino, a gente sabe que é o pino 13, né? Mas é bom usar a constante. Pino 13 está aqui. É bom usar a constante, a gente diz que ele é output. Então a gente escreve high, LED built-in, a gente dá o digital write para escrever high nesse LED. Aguardamos 1 segundo, né? 1000 milissegundos. Depois escrevemos low, depois high, low. Então, o Arduino referência já coloca aqui um blink, né? Um código para ficar piscando aqui, esse LED interno. Certo? Até daria para fazer um código um pouquinho mais esperto que esse, que seria assim, ó. Vê se vocês entendem. Nem era isso que eu queria falar com vocês, mas dá para fazer assim, olha. Digital read, LED built-in e um ponto de exclamação. Então, o código, olha só, vou mostrar para vocês que ele continua funcionando. Está aqui piscando, blink. A gente aqui no loop dá um digital write LED built-in, quer dizer, a gente vai escrever no pino 13, ou high ou low. E o que a gente vai escrever? A gente dá um digital read. Então, eu leio o que já está no pino. E olhem um detalhe, apesar de eu ter configurado o pino como output, é possível a gente ler ele, tá? Então, olha o que a gente está fazendo. A gente está lendo e complementando. Esse ponto de exclamação é um not. Em Python, que muitos de vocês devem ter feito a disciplina de Python, em Python o not se escreve not, né? Em C é um ponto de exclamação. Isso aí é a negação. Se ele é high, vira low. Se ele é low, vira high, certo? Quando a gente é programador C, a gente até já lê automaticamente isso aqui, not. Tanto que, deixa eu parar aqui a simulação, deixa eu usar isso aqui só para escrever. Tanto que quando eu já, de forma automática, quando eu quero testar se uma coisa é diferente, né? Se A é diferente de 10. Na linguagem C, é o operador ponto de exclamação igual, que a gente já lê assim, not igual. É o diferente. Se A é diferente de 10. Então, o ponto de exclamação significa not, negação. Então, aqui, ó, vocês entenderam o que ele faz? Ele lê. Vamos dizer que ele começa low. O pino está low. O LED está apagado. Quando ele der esse digital read, vai voltar low. Ele vai complementar, vai virar high. Aí ele vai escrever high no pino, vai acender o LED, vai aguardar 1 segundo. Quando ele entrar novamente no loop, o que ele vai ler é o high. Aí ele vai complementar, vai virar low, vai escrever low no pino, o LED vai apagar, vai aguardar 1 segundo e é assim que ele fica. Mas não é isso que eu queria fazer com vocês. Vamos dizer que eu pegue esse LED e ele lembra que o LED é polarizado, né? Tem o catodo e o anodo. Então, o catodo já deixa eu puxar aqui rapidinho para o terra. E o anodo eu vou puxar para um pino do Arduino, tá? Aqui que a gente vai usar. Vou puxar aqui na reta o 8. Vou botar uma cor diferente, por exemplo, verde, azul. E, pessoal, cometi uma heresia, cometi uma coisa que não se deve fazer. Isso que eu quero explicar para vocês. Mas vamos lá, eu liguei no pino 8. Então, vamos definir uma constante na linguagem C, tá? A gente define assim, ó. É uma das formas de definir constante, tá? Outra possível é fazer assim, const byte. Byte é o tipo, tá? Tipo byte. Na linguagem C, existe alguns tipos que a gente pode usar para declarar as variáveis. Pessoal, na linguagem Python, a gente não precisa declarar variável, né? Quem fez Python, lembra que basta... Eu abri aqui um idle. Basta fazer assim, olha, A igual a 20. Pronto, acabou de criar a variável, ela já existe, e a gente atribuiu, né, o operador igual de atribuição, a gente atribuiu 20 para essa variável A. Em Python é assim. Em C, não. Em C, a gente é obrigado a declarar a variável e dar um tipo para ela. Então, existe alguns tipos que existem
Existem alguns tipos que são definidos na linguagem C, e existem alguns tipos que são específicos do Arduino. Então, esse tipo byte é um tipo específico do Arduino, não é da linguagem C, tá? Se vocês programarem, fizeram um programa em C que tem byte, vai dar erro, ele é do Arduino. Mas tudo bem, ele existe no Arduino, nessa linguagem C do Arduino é uma maravilha, né? Então, eu poderia fazer assim, const byte LED igual a gente ligou no pino 8, né? 8, ponto e vírgula. Então, na linguagem C, vocês devem ter observado que os comandos terminam com ponto e vírgula. O ponto e vírgula é o terminador de um comando, né? Eu queria falar para vocês que essa aqui é uma forma de fazer. Isso aqui é um jeito de fazer. Pessoal, const é só para informar para a linguagem C que é uma constante, que a gente não pode mudar o valor dela. Porque é 8 e não muda. A gente não pode incrementar, somar, subtrair. E ela ocupa 1 byte, ela é desse tipo, e o nome dela é LED e a gente atribuiu o valor 8. Mas tem uma forma que para o Arduino é mais conveniente, tá? Que é fazer assim, ó, jogo da velha, define LED, aí a sintaxe é diferente, tá? Não tem o igual, não tem o ponto e vírgula. A gente faz assim, hash define LED 8. Essa forma, a gente está informando para o compilador, mas o compilador é o cara que pega esse código e traduz para a linguagem que o microcontrolador entende, né? Aquele passo que é feito, certo? Quando a gente está aqui no Tinkercad e dá assim, iniciar a simulação, é como se a gente tivesse compilado o código e carregado o código no Arduino. O Tinkercad faz isso para a gente. Se a gente tivesse com aquele ambiente, aquela IDE do Arduino, que eu não sei se vocês lembram, né? Essa aqui, Arduino IDE, a gente teria que escrever o código na IDE, tem uma mensagem estranha, mas a gente teria que escrever o código aqui na IDE e depois, via a USB, carregar o código no Arduino para executar. Mas é importante dizer que quando a gente faz o código e clica aqui nesse Verify, a gente está compilando o código, está transformando dessa linguagem aqui, que é parecido com a linguagem C, para um código que o Arduino entende, e aí a gente carrega nele, né? Então, isso é o compilador. Essa sintaxe aqui é vantajosa porque a gente está informando para o compilador, vê se vocês entendem, pessoal, para quem ainda não entendeu, para quem ainda não sabe. A gente está informando para o compilador que quando ele precisa dar a gente está informando para o compilador que ele precisa dar uma passada no meu código e substituir tudo que ele vê escrito LED por 8. Então, olha só, se a gente fizer assim, ó, LED, vou tirar esse LED built-in, agora é LED. LED, LED. Olha só, a gente está dizendo para o compilador que ele tem que dar uma passada no meu programa e fazer isso aqui, ó. Ele faz isso aqui, ó. Ele transforma isso aqui em 8, ele transforma isso aqui em 8, ele transforma isso aqui em 8. Ele dá uma passada, é uma pré-compilação. Aí ele transforma tudo que está escrito LED em 8. Então, isso aí, até em cima da pergunta do Leonardo, é vantajoso fazer isso assim, ó, essa aqui, em vez daquele const byte, porque aqui nem ocupa memória, não ocupa memória nenhuma, ele substitui direto, tá? Vocês entenderam o que ele faz? Isso é bem vantajoso, essa sintaxe aqui. Mas eu cometi um erro, pessoal, que é isso que eu quero falar rapidinho com vocês. Não se deve fazer isso. Vocês devem entender que ele vai acender um ponto de exclamação dizendo, olha, a corrente no LED está muito alta. Vamos ver se ele vai fazer isso? Olha aqui, ó. Ele disse, olha, vamos botar aqui. Cada vez que ele dá um digital write, ele acende a luz para avisar. Deixa eu dar um delay aqui. Deixa eu dar um delay alto, só para ele acender aqui e mostrar para vocês a mensagem. Ele dá assim, a corrente do LED atual é 53,5 miliamperes. Aí eu comentei com vocês, logo na primeira aula, que isso aqui queimava o LED. Mas eu queria falar para vocês que provavelmente vocês queimaram o Arduino também. Isso é importante. Por quê? Aí, aqui, se vocês entrarem aqui na parte das constantes e procurarem aqui 40 miliamperes, vocês vão ver que existe uma informação que, na maioria dos Arduinos, a corrente máxima que ela aceita no pino é 40 miliamperes. Certo? Se vocês forem acionar um motor pelo Arduino, que exige mais que 40 miliamperes, vocês vão requerer um circuito externo ali para o Arduino, tá? Porque a maior corrente que vocês vão poder ter no Arduino é 40 miliamperes. Porque quando vocês dizem que aquele pino ele está no modo output, ele faz ele bota aquele pino com baixa impedância. Input é alta impedância. Quando a gente bota, deixa eu ver se tem aqui, ó. Aqui.
quando configura como output, ele coloca o pino com baixa impedância. A impedância é como se fosse a resistência elétrica dinâmica, tá? Então, ele fica com uma baixa resistência, e se a gente bota uma corrente alta, a gente queima, porque isso é a exigência do próprio microcontrolador, de não colocar mais de 40 mA. Então, pessoal, isso aqui é só para falar para vocês não fazerem isso, e se tivesse no laboratório ali, a gente estaria fazendo uma coisa muito grave, que é queimando o Arduino, provavelmente. Se ele não queimar na hora, ele vai queimar depois, porque a gente deveria arrastar um resistor, botar em série, né? Botar aqui 220 ohms, conforme a gente já viu, e agora sim ele não queima.